Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre niilismo, super-homem e por que Deus morreu mesmo. Gente, para poder conseguir entender os conceitos que eu vou trabalhar nesse vídeo, vocês precisam ter visto os outros. É por isso que eu recomendo que vocês vejam os outros vídeos, tenham consciência dos conceitos que eu trabalho nos outros vídeos para depois dar uma adentrada nesse aqui, beleza? Para você aí que já viu os outros vídeos, vamos que vamos. Primeiro, o que é niilismo? A gente tem um conceito geral do que é niilismo, né? Seria uma situação de vida em que não teria sentido para viver, não haveria sentido para a existência, né? Essa conceituação geral ela tem suas bases na filosofia, né? Que é um conceito filosófico. Só que não explicita tudo que o autor que a gente está trabalhando agora quis trabalhar com esse conceito, ok? Então bora lá. Primeiro, esse conceito pode ser trabalhado em dois autores, Schopenhauer e o Nietzsche. Schopenhauer, que foi um dos grandes influenciadores da filosofia de Nietzsche, ele acreditava que a vida, na verdade, era uma vida de tristeza. Era uma vida que você deveria negá-la e buscar um refúgio com as artes, porque haveria então uma vontade de tristeza e de descontentamento, desencantamento com a vida, né? Então, para Schopenhauer, niilismo seria isso, né? Seria aquela situação em que você não tem mais sentidos na vida, né? Essa conceituação geral que normalmente as pessoas usam. A conceituação de Nietzsche já é um pouco diferente. Nietzsche trabalha com dois tipos de niilismo, tanto o niilismo passivo quanto o niilismo ativo. O que isso quer dizer? O niilismo passivo, para Nietzsche, seria aquele processo de decadência cultural que a gente entrou a partir do momento em que houve o surgimento da metafísica como muleta para sustentar todos os tipos de modos de inibir os instintos do ser humano. Então, por exemplo, quando a gente estava falando de Sócrates e que ele começou a trazer uma filosofia que falava de um mundo transcendental e que a gente deveria viver de acordo com a razão e não de acordo com os nossos instintos, a partir desse momento ele se tornou um niilista e todos aqueles que acreditam em filosofias assim acabaram se tornando niilistas, né? Então, por isso que Nietzsche vai criticar niilistas, mas não no sentido exatamente igual do Schopenhauer, mas é bem parecido, né? É bem próximo. Só que assim, por outro lado, existe o niilismo ativo, que é um niilismo que o Nietzsche vai afirmar que é necessário de certa forma. Por quê? Porque o niilismo ativo seria a negação dos valores tradicionais. E você se desprender dos valores tradicionais, que são os valores da tradição ocidental, seria você se desprender dessa moral universalizadora e uniformizadora das pessoas, massificante, né? Se desprender disso daí é necessário para você conseguir chegar ao que Nietzsche vai propor para nós, né? Nietzsche vai propor uma nova forma de se organizar, de viver. Ele está querendo trazer aqui o que ele chamava de filosofia da felicidade, né? Nietzsche diz, na verdade, que a gente entrou na decadência cultural com os gregos e com essa filosofia que tenta egipcizar os conceitos no mundo, mas que tem uma forma da gente se desvincular disso daí, que seria alcançando a superação do conceito de homem ocidental moderno, né? O homem que tem tradições cristãs, que cultua a verdade, etc. Nietzsche diz que para a gente deixar de lado essa questão da verdade absoluta, deixar de lado essa questão dos ideais ascéticos, que é como ele chama, todas essas ideias transcendentais, uniformizadoras e egipcizadas, né? Esses conceitos que são colocados como se fossem conceitos que valem para todos os momentos históricos da vida e que são verdades absolutas. Todos esses são ideais ascéticos, né? São ideais transcendentais. Então, é importante a gente entender que, para a gente se desvincular disso, a gente chegaria à superação desse homem ocidental. E esse homem ocidental, sendo superado, a gente chegaria num estado que a gente chama de super-homem. Aí é que a gente conecta com o segundo conceito que eu vou tratar hoje. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa de lado esses valores transcendentais e você se individualiza e começa a criar valores para ti mesmo como um individualista nato, né? Assim como Nietzsche propunha, você vai começar a transvalorar os valores, né? Eu acho que você já deve ter ouvido esse termo, né? Transvaloração.
né, dos valores. Então essa terminologia ela quer dizer simplesmente que você vai acima, vai superar os valores da sociedade ocidental, ok? Então você vai superar esses valores massificadores, vai criar valores por si mesmo, exercendo sua vontade de potência ativa, sua vontade de poder ativa, né? Crescendo por si mesmo e deixando de lado toda essa questão reativa, todos os ideais ascéticos e essa ideia de autossacrifício, essa ideia de má consciência, essa ideia cristã, essa ideia inibidora dos instintos. Então muito interessante a gente deixar isso claro, ok, gente? Então o super-homem ele seria aquele que supera todos os valores ocidentais e começa a crescer por si mesmo dentro de um mundo, aceitando a vida como ela é, né, que é quando Nietzsche vai colocar o conceito de amor fati. O que é amor fati? Seria você aceitar a vida como ela é, com os seus erros, com os seus acertos, com todas as coisas boas, as coisas ruins, porque a vida é como é, a vida é uma guerra mesmo, e a gente abraçar a vida é uma maneira de a gente viver melhor, de a gente viver alegre, né? E isso daí também está atrelado a outro conceito do Nietzsche, que a gente chama de eterno retorno, porque a partir do momento que você aceita a vida como ela é e você tenta viver ela, olha, aí que vem o conceito de eterno retorno. Você começa a viver a vida como se você tivesse que viver ela eternamente, num loop infinito, seria a melhor forma de viver a vida. Como assim? Vamos supor que você agora está vivendo uma vida que você vai morrer e vai nascer e vai viver ela novamente, e depois vai morrer e viver ela novamente com os mesmos acertos, com os mesmos erros, com as mesmas felicidades, as mesmas tristezas, as mesmas angústias. E aí, você estaria vivendo a vida que você queria viver eternamente? Então, para Nietzsche, ele sabe que isso não acontece, a gente não morre e novamente nasce e fica nesse eterno retorno. Mas a forma de viver a vida seria melhor se a gente se concentrasse nesse tipo de pensamento, para a gente conseguir viver a vida de uma maneira que a gente estaria mais feliz, mais à vontade, que a gente estaria satisfeito com nós mesmos, né? Então isso aí seria a questão do eterno retorno, beleza? Enfim, Deus morreu, né? Morreu como? Levou um tiro? Não, né, gente? O que significa Deus está morto? Nietzsche analisa historicamente os valores, ele analisa historicamente a moral. Quando ele analisa historicamente esses valores e essa moral, ele vai acabar constatando que Deus, como um ideal ascético dominante, ele vai começar a dar lugar a outros ideais ascéticos que vão estar mais dominantes do que ele, né? Que ideais ascéticos seriam esses? Principalmente o ideal ascético da ciência, que é a verdade absoluta. Ela já existia como ideal ascético, mas ela vai se concretizar agora com a revolução científica, principalmente durante o início do século XVI, XVII. Então, quando Copérnico, Galileu Galilei e outros autores posteriores, né, o Newton com a ideia mecanicista da vida, vão começar a colocar a ciência como o grau máximo de como se chegar ao conhecimento, eles vão passar da ditadura religiosa para a ditadura da verdade. Essa ditadura da verdade, ela também é um ideal ascético limitante que nega a vida, porque a vida ela é fluida, a vida não tem verdades, ela só tem interpretações. Não tem como a gente tentar traduzir a vida em linguagem, né? A vida ela não é traduzida de forma simples assim como linguagem, ela não consegue ser captada, né? A vida está sempre em constante alteração, ela é mutável a todo tempo, e isso é o máximo que eu posso chegar de conseguir explicar como que a vida é, que nem é exatamente aquilo que ela realmente seria, né? Então a gente não tem essa possibilidade de explicar a vida totalmente como a ciência quer traduzir pra gente, né? Como se existisse uma verdade absoluta que todos os seres humanos compartilhariam dela. Então, isso seria um ideal ascético limitante também. Por quê? Porque até indo para aquela onda do positivismo, né? O positivista ele acredita que a vida do cientista, ele não pode colocar seus sentimentos e suas emoções dentro da sua pesquisa. E quando ele diz uma coisa dessa, ele está desequilibrando novamente aquela ideia do dionisíaco e apolíneo, né? Então, como equilibrar o dionisíaco e apolíneo? Nós chegando a superar
essa ideia de homem ocidental, não só cristão, mas também cientificista, de acreditar que tudo pode ser explicado de alguma forma. E aqueles que acreditam na metafísica também são pessoas que estão com ideais ascéticos. A coisa em si de Kant é um ideal ascético. Como assim a coisa em si, né? Quando ele vai falar que a gente não consegue chegar à metafísica, à realidade realmente, porque as nossas faculdades cognitivas não chegam a essas respostas, né? Mas que existe essa resposta para tudo, existe a coisa em si, existe a verdade absoluta. Kant está criando um ideal ascético. Assim como Descartes, quando ele nega essa realidade e fala que a gente só consegue chegar à verdade a partir da racionalidade, ele também está negando o mundo que a gente vive. Então Nietzsche está querendo dizer o seguinte: viva por você, cria os valores por ti mesmo e cresça por si mesmo, né? O indivíduo, não seria a melhor palavra para tentar caracterizar isso daí, mas é a que eu achei melhor pra gente trabalhar nesse vídeo, né? Indivíduo, mas o indivíduo deveria então se engrandecer por si mesmo e não ficar com ideias reativas, não com ideias de autossacrifício e não com morais uniformizantes e de querer deixar todos iguais, né? Esse mundo é um mundo de fortes e fracos, então a gente não consegue uniformizar as pessoas. Por isso que Nietzsche está querendo propor: seja você mesmo, não no sentido só de querer aceitar as coisas que você só tem vontade, né? Isso também, né, seus instintos, etc. Mas aceitar a vida total como ela é, né? Não negar a vida, não negar, dizer, a vida é injusta, a vida é isso. Não, a vida é como ela é e nós somos parte dela, né? Nós somos parte dessa natureza. Não tem como a gente se desligar dela. O que a gente pode fazer é não tentar negá-la e declarar guerra a ela, porque quando a gente declara guerra à natureza e ao mundo, à vida, a gente declara guerra a nós mesmos, ok? Gente, esse que era o vídeo que eu queria fazer hoje, né? Eu acho que eu transmiti as ideias que eu queria transmitir. Eu espero que eu tenha alcançado aí algumas informações interessantes que vocês queriam saber. Qualquer assunto que vocês queiram que eu trate aqui, pode falar que eu vou trazer, tá? Nos próximos vídeos eu vou começar a falar de outros autores. Esse foi o último vídeo desse autor. Tem alguns conceitos que eu não trabalhei, como o conceito de ressentimento, de memória, de esquecimento, né? E esses conceitos são importantes também, mas eu vou deixar para outro momento, ok? Quem tiver mais interesse de se aprofundar e que tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou deixar as fontes aqui na descrição. E, enfim, se inscreva no canal e paz.